Boa noite, pessoal. Boa noite, Camila. Tudo bem? Boa noite, Janine. Pessoal já chegando aí para a live. Me dá um sinal se o som tá bom, se a imagem tá boa. Oi, Fran, bem-vinda. E aí, tudo bem? Me fala aí, o som tá bom, imagem boa? Me dá um retorno aí. Fala, Brinkman, Fábio também, bem-vindo. Beleza, pessoal, vamos lá então. 8 horas e 1 minuto. O pessoal está chegando aí. Bom, enquanto o pessoal vai chegando, vou fazendo aquela introdução, que é sempre uma forma de explicar aí essa iniciativa, né? A gente está hoje fazendo a nossa live número 46. Eu tinha publicado que seria a live número 47, aí o Fábio me corrigiu lá no inbox. Valeu, Fábio, obrigado aí pela correção aí. E muitos já sabem, né? Esse fórum aqui, esse momento, toda terça-feira, de 8 às 9 da noite, que a gente chama aí de um momento de grandeza e realização, é exatamente para criar um contraponto para um mundo aí muito impregnado de sucesso, riqueza, de busca por ego e status. A gente quer, nesse fórum nosso aqui, trabalhar um pouco mais os recursos internos, as virtudes humanas, até também os vícios humanos, não, por que não, né? Não teríamos virtudes se não soubéssemos dos vícios aí, né? E aí, durante a semana, né, na semana passada a gente falou sobre conversas importantes, né, conversas cruciais, conversas que importam. Convidei a turma aí a sugerir temas, e a Silvia, uma amiga lá de Cuiabá, mandou um tema que eu achei bem legal e, num certo sentido, ele está sempre entre as nossas lives, né, está sempre no meio de nós, que é a questão relacionada ao seu sonho, né? Mais precisamente a pergunta que ela nos coloca, e que vai ser o tema da live de hoje, é: qual o valor do seu sonho? Olha que legal, né? E não sei se por coincidência, né, particularmente não acredito muito em coincidências. Hoje eu fui fazer meu trabalho em duas empresas. Uma é a Atlas Copco, que fica lá em Barueri, e a outra é a Assurant, que também fica em Barueri, e por sorte consegui agendar os eventos de manhã na Atlas, à tarde na Assurant, e isso foi muito bom, porque ajudou a administrar a agenda, e nesses dois elementos, nesses dois momentos, eu tive com várias pessoas, obviamente, e nos dois momentos a questão do sonho apareceu, né? Então, vou começar introduzindo essa questão, dizendo que toda vez que você deixa de realizar um sonho seu, toda vez que você mutila um sonho, amputa um sonho, elimina um sonho, você está matando uma parte do teu futuro. E isso é muito forte, isso é muito duro, né? Um posicionamento muito doloroso, né, se colocar dessa maneira. Mas, como sabemos que dor e prazer são forças que nos movem, espero que essa live possa nos ajudar a sermos mais comprometidos com nossos sonhos. Bom, deixa eu dar uma boa noite aqui para a Ana Verpa, que chegou também, para o Kleber, que chegou. Bem-vindo, Kleber. Aí o Brinkman fala: imagem boa, som bom, beleza, Brinkman. O Fábio fala que eu que agradeço, suas aulas sempre inspiram e instigam a reflexão. Legal, Fábio, obrigado aí por isso. Valéria chegando aí, nosso anjo lá do curso que fizemos semana passada, bem-vinda, Valéria. Genivaldo também está presente. Genivaldo, se eu não estiver enganado, fez aniversário ontem. Foi isso, Genivaldo? Depois você confirma aí. Silvia também chegou aí, autora do tema de hoje. Boa noite, Valéria, legal. Então é isso, turma. Vamos começar então nossa conversa, né? Quem já participa já sabe como funciona. Quem não está pela primeira vez, muito bem-vindo. E você está convidado a colocar suas questões, está convidado a colocar seu posicionamento no feed aqui do Face, né? E a gente vai com isso criando uma dinâmica. No final, a gente encerra essa live, e em alguns dias essa live é gravada e vai lá para o meu canal no YouTube. E você pode também acessar e buscar
conversar sobre isso, né? Buscar acessar esse conteúdo. Aproveito antes de entrar no tema para dar uma boa noite para a Andréa também, que chegou agora, e para o Leonardo Fluviano, lá de Goiânia. Bem-vindo, Léo. E com isso a gente começa a reflexão sobre qual o valor do seu sonho, né? E conversando sobre isso hoje, né, nesses dois momentos que eu comentei com vocês, né, no trabalho que eu faço nessas duas empresas, né, na Atlas Copco e na Assurant, em alguns contextos apareceu essa questão, né, do sonho, do objetivo, da visão de futuro, da meta a ser atingida no momento mais lá para frente e tal. E aí as pessoas começaram a fazer perguntas sobre isso. Binato, pô, mas é difícil realizar um sonho, né? Eu falei, difícil quanto? Né? Difícil em relação a quê exatamente? Quando você constrói uma imagem na sua cabeça de que realizar um sonho é difícil, eu sou convidado, né, a procurar entender como foi o caminho construído na sua formação que você passou a acreditar que realizar um sonho é difícil. Quando um dia, no passado, realizar sonhos não eram tão difíceis assim, né? Até porque crianças têm esse aplicativo, né, vamos dizer assim, esse software muito bem instalado. O software da imaginação, quem participa aqui nas lives já há mais tempo, já me ouviu falar muito disso, né? O quanto que a imaginação é a matéria-prima do sonho, e quanto que o conhecimento, e portanto, matéria-prima do futuro, e quanto que o conhecimento é matéria-prima do passado. E, portanto, é utilizado no presente, mas ele não garante realização de sonhos, né? E eu comentei muito nessas duas oportunidades de hoje que a questão das pessoas, do meu ponto de vista, né, de uma boa parte das pessoas, não é o sonho que ela quer realizar, mas o preço que ela deverá pagar para isso. Eu tenho percebido, e claro que eu não quero e não devo generalizar, que uma boa parte das pessoas não tem problema em realizar o sonho, ela tem problema em pagar o preço de realizar o sonho. O esforço que vai fazer, as privações que vai ter que adotar no curto prazo, para que no médio e no longo esse sonho se realize. Então é um jogo de escolhas também, né? E essas escolhas têm a ver com os nossos valores, com aquilo que é importante e prioritário para as nossas vidas, com quem eu sou, a minha missão de vida. E essas reflexões intrapessoais, né, de autoconhecimento, elas se tornam determinantes na hora de tomar uma decisão acerca de qual é o meu sonho e quanto eu vou, de fato, então, investir tempo, energia e talvez até algum dinheiro para realizar esse sonho. E aí é um dilema interno, aí é um conflito interno que pessoas, né, de maneira geral, vão ser convidadas a enfrentar e não a fugir. Realizar um sonho sempre é mais desafiador do que desistir dele. Desistir de um sonho é sempre muito mais confortável do que realizá-lo. E aí é uma questão que vai definir ou vai delinear um pouco do perfil de cada um de nós, né? Quem eu sou? Um realizador de sonhos ou um escapador de sonhos? Quem eu sou? Um construtor de futuro, né? Um construtor do que eu quero viver lá na frente, ou um fugitivo das dificuldades que eu enxergo na realização dos meus sonhos. Então, definir uma meta, definir um sonho como meta a ser realizada, talvez seja a melhor coisa que você possa fazer por você para se autoconhecer. Porque no meio da jornada, no meio do caminho, você vai descobrir o teu buscador, o teu criativo interno, você vai descobrir o teu sabotador interno, você vai descobrir os elementos que estão dentro de você que vão possibilitar a busca do sonho e elementos que estão dentro de você que vão dificultar a busca por esse sonho e até descobrir elementos que podem impedir você de atingir esse sonho. Tudo bem? Então, com base nisso, deixa eu dar uma boa noite aqui para o Ednei Cash, que chegou também. Bem-vindo, Ednei, para o Atos. Bem-vindo, Atos. Deve ter alguma parte do Brasil também. O Jean Carlos também chegou. Janete também fazendo aqui um comentário. Sempre uma boa reflexão. Legal, Janete. A Cláudia Verpa também chegou. Bem-vinda, Cláudia. Cláudia e Ana são parentes? Ana Verpa e Cláudia Verpa? Bem-vinda aí, família Verpa. Legal. Marilu está junto com o Brinkman, legal, manda um abraço para ela também, Brinkman.
Fernanda Binato, minha sobrinha querida, também está presente. Patrícia Fernandes está aí presente. Tiago Souza também está aí presente. Grande garoto, voltou, né? Que bom. Jean Tófolis também está por aí. O Eduardo Marques também chegou. E o Ednei manda aqui para a gente uma questão, né? Binato, existe uma ferramenta dinâmica usada em alguns cursos para desenhar um quadro, o sonho projetando como já realizado. Alguns utilizam imagens, fotos. Você acha válida essas dinâmicas? Pô, Ednei, ótima pergunta, cara. Deixa eu só dar uma boa noite aqui para a Patrícia também, que chegou, Patrícia Arge. Legal. Olha, vamos lá. E essa questão está muito viva na minha mente, porque semana passada eu tive uma experiência muito bacana com pessoas muito legais. Quem me conhece há algum tempo já sabe, eu tinha feito uma... Bom, o conhecimento humano, o conhecimento sobre pessoas, sobre desenvolvimento humano é uma área de interesse da minha parte. Vocês sabem disso até por conta dessas lives nossas aqui. Em 2013, eu tive a chance de fazer uma formação com duas pessoas que eu reputo um respeito tremendo, que é o Robert Diltz e a Judith Deloisier, num tema que trabalha muito as questões de programações mentais, as questões da neurociência, as questões da linguística, que as pessoas chamam de PNL, Programação Neurolinguística. É um tema que eu reputo um enorme respeito, aprendi com pessoas muito sérias, e eu queria esse ano aprofundar esse tema e decidi, então, fazer um outro curso de Programação Neurolinguística no nível inicial, que eu fui fazer na Sociedade Brasileira de PNL, e isso aconteceu na semana passada, do dia 20 ao dia 29 de julho agora. Para agora, então, dentro da própria instituição, fazer um trabalho de aprofundamento, uma leitura mais de Master em PNL e Trainer nesse tema, né? E essa tua pergunta, Ednei, ela é muito discutida, né, nessa área do conhecimento por uma questão muito simples, né? Nós captamos o mundo a partir dos nossos sentidos, né? Sentido visual, sentido auditivo, né, o visual auditivo, e aqueles que nos fazem sentir, que nos geram uma certa sinestesia. O tato, que sente o toque e a textura, o olfato, que sente perfumes e cheiros, e a boca, que sente paladares e gostos, né? Então, na medida que nós vamos crescendo e perdendo aquela habilidade de imaginar, esses exercícios de projetar um sonho na sua mente, ou seja, criar uma imagem em ação, ou seja, uma imaginação, eu acho um recurso de extrema valia, de extremo poder, porque ele faz com que você veja aquilo que ainda não existe. Aí eu faço o contraponto disso, né? Ednei e todos que estão aqui com a gente. Tudo que você está vendo nesse exato momento, olha ao seu redor. Onde você estiver, tudo que você está vendo nesse exato momento apareceu aonde pela primeira vez? Enquanto isso, deixa eu dar uma olhada aqui no que a Silvia falou. Em um tempo, algumas pessoas passam a querer retirar da zona de conforto, que já não é tão confortável assim. E o Atos fala que está em Sertãozinho, está na capital. Que legal, Atos. Vamos refletir sobre isso que a Silvia falou já já. Quero ver se alguém... Vou dar uma enrolada aqui para ver se alguém me responde a pergunta. Tudo que você está vendo nesse exato momento surgiu pela primeira vez aonde? Isso eu dou uma boa noite para a Claudinha, minha colega de faculdade, lá se vão alguns anos. Hein, Claudinha, bem-vinda. E para a Vivi, minha sobrinha querida também, que acaba de chegar. Flávia Binato. Bom, tudo bem que eu tenho um limite para enrolar, não posso demorar muito, porque a gente tem coisa para conversar. Mas tudo que você vê agora, onde você está, ela surge pela primeira vez na mente de alguém. Percebe, Ednei? Tudo que você pode imaginar é o primeiro ponto para você começar a querer e poder construir, poder realizar. Então, eu reputo, sim, uma validade, valido muito, e trabalho muito isso já há bastante tempo, valido muito essa dinâmica, essa técnica, ou a condução de pessoas sendo convidadas a imaginar numa tela branca, na sua mente, e com isso ela imagina a imagem, ela imagina o som, ela pode imaginar o cheiro, ela pode imaginar o gosto, se for o caso, a textura e tal, e com isso você, não digo que você engana, mas você treina o teu cérebro para as coisas que são da sua vontade acontecer, dos sonhos que você quer atingir, né?
num certo sentido, o cérebro ele não distingue muito claramente o que é fato, o que é real e o que é imaginário. Tanto é assim que você, às vezes, está vendo um filme de terror, você sente um medo, você acredita que aquele medo é real, mas não é. Aquilo é só resultado de um estímulo que você está recebendo, que envolve uma música, uma cena, uma luminosidade, que envolve um conjunto de estímulos que, ao receber, geram em você uma emoção. Então, eu valido sim, o Ednei. Depois, se você quiser fazer um comentário sobre isso, faz. Então, vai ser bem-vindo. E a Silvia fala assim, em um tempo, algumas questões passam a querer me tirar da zona de conforto, que já não é tão confortável assim. Se eu entendi aqui, Silvinha, as questões, na verdade, te provocam, né? Elas não têm o poder de fazer você sair da zona de conforto, elas não têm essa ação. E, pelo que eu entendi, a zona de conforto não é, de fato, um lugar tão confortável assim. Pelo contrário, a zona de conforto é um lugar, até certo ponto, dependendo do tempo que você passa ali, muito perigoso. Basta você imaginar um domingo inteiro sentado ou deitado num sofá, que é talvez a imagem mais concreta de conforto que alguém possa ter. Domingo, ficar sentado no sofá, vendo televisão, filme, etc. Vai chegar uma hora do dia que você vai sentir dor nas costas, dor na junta, dor na lombar, e você vai ter que sair daquela condição porque o conforto já te gerou um desconforto. No curto prazo pode ser uma zona de conforto, mas no longo prazo tenderá a ser uma zona de desconforto e de um extremo perigo para a sobrevivência e para o grau de êxito, né, de felicidade que você quer ter no futuro. E a Fran responde que, de fato, as primeiras coisas acontecem, tudo que eu estou vendo ao meu redor, ele aparece primeiro na mente de alguém. E as realizações que você quer fazer para a sua vida deverão aparecer primeiro na sua cabeça. E aí a habilidade de imaginar, e é interessante como as pessoas têm uma dificuldade tremenda de imaginar, não porque não saibam fazer, mas porque, de certa maneira, perderam essa habilidade, né? Ficaram mais envolvidas com conhecimento, que aparentemente é muito valorizado, mas ouçam o que o Einstein falava, às vezes a imaginação é mais importante que o conhecimento, né? Deixa eu dar uma boa noite para a Maria Aparecida, que chegou agora aqui, estou dando uma boa noite. O Brickman fala aqui na mente, o Odinei fala na mentalidade, direcionamento do pensamento. Então, veja, eu posso criar essas imagens, Odinei, a partir de dinâmicas como essa, e que envolvem não apenas o estímulo visual, mas também o estímulo auditivo e o estímulo sinestésico. Tudo bem? Então, vale a pena pensar nisso aí, tá? Praticar isso aí. E mesmo praticar consigo próprio. Né? Você tem um sonho, imagina esse sonho, entende? Imagina, cria essa imagem na sua cabeça, cria um som por trás disso, cria uma textura para essas coisas todas, e você vai ver como a coisa começa a se tangibilizar na sua mente, que é o passo inicial para tangibilizar fora dela. Né? O Júlio Bianchini também chegou, dá uma boa noite para o Júlio Bianchini. E eu tinha comentado no início, aí, no contexto da nossa live, que, por muitas vezes, a dificuldade das pessoas não é nem em sonhar. Muitas vezes a dificuldade é em pagar o preço da realização do sonho. Então, pessoas falam assim para mim, Binato, eu adoraria, né, o meu sonho é morar fora do Brasil. Legal, né? Primeiro, há que se entender se a ideia é ir morar fora do Brasil e, portanto, aonde morar, ou se a ideia é sair do Brasil, portanto, o sonho não é buscar, mas o sonho é fugir. Esse é um ponto. Né? E o outro ponto o que impede cada um de nós a realizar os nossos sonhos? Primeiro para eu realizar um sonho, eu tenho que ter um sonho. Às vezes as pessoas querem realizar um sonho, mas ela não tem um sonho. Né? Ou ela não cria um sonho, ou ela não decide por um sonho. E uma vez que você tenha o sonho, o que impede pessoas a realizar esse sonho? O que impede pessoas de realizar seus sonhos são as histórias que as pessoas contam para elas mesmas. Histórias que falam que é impossível, que é difícil, ou histórias que pessoas contam para a pessoa que sonha, dizendo que ela não vai conseguir. Né? Quantas vezes eu posso ter cometido o equívoco de matar um sonho da Lívia, da Lara, que são as minhas filhas? No momento em que elas imaginaram uma coisa, eu não estava na frequência, e falei, isso é muito difícil de acontecer. Pronto, né? Já fiz a minha parte como detonador de sonho alheio. Só que agora elas estão crescendo, estão virando mulheres, adultas e tal, daqui a pouco elas não vão dar mais esse poder a ninguém. E é esse o grande ponto.
né? Você, eu, elas, no futuro muito próximo, e vocês que estão aqui nessa live, ninguém tem o poder de destruir o meu sonho, a não ser que eu dê esse poder para esse alguém. Ninguém tem o poder de destruir os teus sonhos, a não ser que você dê esse poder a alguém. E começar a prestar atenção nas histórias que conto para mim mesmo e as histórias que você conta para você mesma, ou você mesmo, para entender se essas histórias possibilitam a realização do sonho ou impedem a realização do sonho. E aí tem uma... Bom, deixa eu dar uma boa noite aqui para a Adriana Spadari. Bem-vinda, Adri, tudo bem? Para a Ângela Queiroz também, que chegou. E aí a Nanda fala aqui o seguinte, mas a gente já não paga preços por todas as nossas escolhas e vidas cotidianas? Sempre. Viver é um pagar preço, né? Às vezes o preço é barato, às vezes o preço é caro, né? E quando a gente fala de viver, a gente fala de viver no curto, no médio e no longo prazo. Quando a gente fala de sonhos, e eu estou procurando, pelo menos, colocar os sonhos numa perspectiva de mais prazo para frente, né? Eu tenho um sonho de ter uma vida X, eu tenho um sonho de fazer uma viagem Y, eu tenho um sonho de me tornar a pessoa que eu sempre quis me tornar. Isso demanda um tempo. E entre o hoje e o amanhã tem a vida cotidiana. Então, veja, o preço que se paga pela vida cotidiana é o preço por estar vivo, vivendo a vida que se quer viver no momento presente, e isso é um ato compulsório, né? Você paga esse preço para viver. Agora, quando você toma a decisão de buscar realizar um sonho, isso é uma escolha pessoal. Então você paga um preço pela escolha que você faz também no longo prazo. A questão é que para chegar no longo prazo demora mais tempo do que para chegar no curto prazo. Então, eu acredito que todos nós pagamos um preço. A pergunta que eu faço, Nanda, para você e para todos nós é: o preço que você está pagando está valendo a pena? Está barato viver a vida que você vive, o que vocês vivem, o que eu vivo, ou está caro viver do jeito que está vivendo? Essa é uma questão relevante para que então se possa redefinir a vida e então começar a construir um sonho mais consistente para o futuro. Deixa eu dar uma boa noite para a Camila, que também chegou agora. Bem-vinda, Camila. Para a Glaucia também, que chegou. E o Kleber fala o seguinte: acreditar no que o outro vai pensar é um grande treinador de sonhos. Eu concordo, Kleber. Primeiro, assim, acreditar no que o outro vai pensar sem eu saber o que o outro vai pensar. Já é um baita do detonador de sonhos. Ficar preocupado com o que os outros vão pensar é outro grande baita detonador de sonhos. Imaginar o que os outros vão imaginar é outro detonador de sonhos. Portanto, com toda a humildade, com toda a serenidade do mundo, os teus sonhos são seus, entende? E é claro que vão ter sonhos que você vai querer envolver outras pessoas também. E aí o teu trabalho é apresentar esse sonho e convidar as pessoas a fazer parte disso. Algumas vão querer, outras não vão, e não tem nada de errado, entende? Não tem nada de errado com isso. E vivemos nossas vidas no intuito de satisfazer nossas necessidades no curto prazo e realizar sonhos no médio e longo. É uma forma de viver, não é a melhor, não é a pior, não é a certa, não é a errada, mas é uma forma de viver. E aí tem um ponto, né? Na medida que você tem um sonho, e vamos dizer que a gente coloca esse sonho como um objetivo de vida, ao escolher isso para o seu futuro, você tem ganhos e perdas. Na medida que você tem ganhos e perdas, os ganhos te geram prazer, as perdas te geram dor. Se os ganhos forem maiores do que as perdas, a chance de avançar é muito grande. Mas se os ganhos forem menores que as perdas, a chance de avançar é muito pequena. E muitas vezes pessoas colocam um sonho na cabeça e vão na empolgação, e não param para pensar, para sentir e para tomar a decisão de realmente viver por aquele sonho. Então eu tenho ganhos e perdas em buscar esse sonho. Mas eu também tenho ganhos e perdas em manter minha vida como ela é. Aí veja, se os ganhos de manter a vida como ela é for maior do que as perdas, eu vou estagnar, eu vou me acomodar. E não vou mais viver olhando para o futuro, eu vou viver apenas olhando para o passado e lamentando o presente. Agora, se as perdas de viver como eu vivo hoje forem maiores do que os ganhos que eu já tenho por não atingir meus objetivos, isso vai me criar uma dor, que é uma dor motivadora, que vai fazer você avançar. Então, eu acredito muito na questão das emoções. O quanto as emoções estão presentes nas nossas decisões. E quem me conhece mais de perto sabe que as emoções nascem das nossas crenças, daquilo que eu atribuo como verdade, daquilo que eu acredito.
E se você não dominar suas emoções, elas podem te afastar dos seus objetivos. Ao se afastar dos seus objetivos, pode ser por dor ou prazer, por motivadores ou por sabotadores. E aí uma colocação que eu sempre gosto de fazer é o seguinte: se você não tiver um sonho, se você não tiver uma meta, se você não tiver um algo pelo qual almejar, eu vou te dizer uma coisa: você seguramente vai ser usado por alguém que tem uma meta, que tem um objetivo, que tem um sonho, e você vai ser usado por esse alguém para atingir esse sonho desse alguém. Entende? Hoje eu estava fazendo um trabalho, que até pude fazer uma coisa que eu revivi nesse curso que eu fiz semana passada, e o modelo do pensador nasce muito influenciado por esse modelo, né, que é o alinhamento dos níveis neurológicos. Eu fiz um exercício hoje com uma turma de 40 pessoas na Assurant sobre essa questão, né? E aí pessoas me perguntaram: Luiz, como é que a gente faz para colocar essas coisas assim que a gente conversa aqui nos cursos na prática? É muito simples, é definir sempre uma meta, sabe? Acorda, aí eu dei esse exemplo lá. Tem pessoas que levantam da cama pensando assim: nossa, hoje eu tenho um monte de coisa para fazer. Aí a pessoa já acorda apavorada e essa pessoa é movida por tarefas e se tornará um escravo do tempo. E tem pessoas que levantam e pensam assim: bom, qual a meta que eu quero atingir hoje? Quanto mais próximo do meu sonho eu quero estar no final do dia? Essas pessoas são movidas por metas, por objetivos, por resultados. Essas são senhoras do tempo. Então, a condição que te faz senhor do tempo ou escravo do tempo é a condição de você ter ou não uma meta. Se você tem uma meta, você vai em busca dela. Se você não tem, você vai cumprir tarefa. E muitas vezes cumprir tarefa para tirar a tarefa da tua frente. Ou seja, quero me livrar da tarefa. E não cumprir uma ação que me leve em direção a um sonho. Me diz se esse raciocínio faz sentido. Enquanto isso, eu dou uma boa noite aqui para o Anderson Santos. Bem-vindo, Anderson, sempre presente também. O Brinkman falando aqui: quando estou no caminho do meu sonho, não tem caro. É o que eu quero. Então o preço é justo. Vale a pena pagar o preço, entendo isso. Aí a Nanda fala assim: você acha que caro ou barato não poderia ser uma perspectiva de ver a vida? Será que um preço alto pode se tornar barato diante de olhar que você coloca nesse preço? Sim e não. Depende de quem está no ponto do observador, né? Se eu trouxer essa sua pergunta para a minha vida, o que eu acho caro? Aquilo que eu faço e que não me traz valor para a minha vida. O que eu acho barato? Aquilo que eu faço e até pago e que me traz um valor tremendo. Eu comprei uma pecinha, estava até olhando aqui ao redor para ver se ela estava aqui outro dia, por agora. Eu comprei uma pecinha, uma pecinha assim, para conectar no computador, para conectar numa saída VGA, HDMI de televisão e projetor, que custou R$19. A original, se eu fosse comprar isso na loja da Apple, ia custar 50 e poucos reais. O fato é que quando eu fui usar a peça, que custou R$19, ela não funcionou. Então ela foi cara. Ou seja, eu paguei R$19 por uma coisa que não funcionou. Foi caro. Se eu pagasse 50, 60, 70 reais por algo que funcionou, teria sido barato. Então, o preço a pagar é muito função do valor, do retorno, do benefício que você tem por esse preço pago. Veja, e essa pergunta, Nanda, ela é muito legal pelo seguinte: você, eu e todos nós aqui nessa live, nós recebemos algo por ser quem somos e pagamos algo por ser quem somos. Se o preço que eu pago por ser quem eu sou é maior do que o quanto eu recebo por ser quem eu sou, essa relação está cara. E ela é insustentável. Se o custo de ser quem eu sou é maior do que o benefício de ser quem eu sou, isso está caro, isso vai custar caro e não é sustentável. Agora, se o benefício de ser quem eu sou é maior do que o preço que eu pago por ser quem eu sou, e eu pago um preço por ser quem eu sou, e você também paga um preço por ser quem você é, eu não falo você, todos que estão nessa live, se o benefício de ser quem você é maior que o custo, vale a pena. Entende? Então, eu te convidaria, Nanda, e todos que estão aqui na live, a fazer uma pergunta mais direcionada para o que você quer ser.
e não uma pergunta que vai te dar uma resposta confortável para você se colocar numa condição de conforto. Então, diante de tudo que eu falei, vou repetir a pergunta. Você acha caro? Você acha que caro ou barato não poderia ser uma perspectiva de ver a vida? Sim. Pessoas que têm uma vida de busca acham que viver é barato. Pessoas que têm uma perspectiva de vida de fuga acham que viver é caro. Será que um preço alto pode se tornar barato diante de um olhar que você coloca nesse preço? Sim. Esse preço alto pode se tornar barato se você perceber benefício no que você decidiu fazer. E esse preço barato pode se tornar alto diante de valor nenhum que você percebeu. Você quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo, né, que talvez seja interessante? É o seguinte. Relacionamentos, quando começam, e as pessoas estão envolvidas e apaixonadas, o preço é barato, baratíssimo. Todos vivem um relacionamento, se os dois estão apaixonados, então, todos têm um preço muito barato ali, porque todo sacrifício para estar com a pessoa que eu estou apaixonado, que você está apaixonado, é barato. Então, ficou barato. Agora, a relação entra numa mesmice, a relação se desgasta, e lá pelas tantas há uma separação, e as pessoas vão ter que dividir o que construíram juntas, o que era barato lá atrás ficou caríssimo agora. Percebe isso, Nanda? Percebe isso, pessoal? Depois me diz se isso faz sentido ou não. Então, o preço barato é sim uma questão de perspectiva, é sim uma questão de percepção. Quanto que você percebe o mundo caro, quanto você percebe o mundo barato. Quando é que ele vai ser caro? Quando você não estiver obtendo retorno sobre esse investimento. Quando que ele vai ser barato? Quando o retorno estiver muito maior do que o teu investimento. Depois me fala se faz sentido isso aí, Nanda. Bom, o Gustavo chegou também, bem-vindo, Gustavo. O Anderson manda um dedão assim, dizendo que faz sentido. O Chico chegou também, bem-vindo, Chico, estava sentindo sua falta, né? O Thiago fala aqui, exato, depende do ponto de vista e evolução de cada um. Também uma decisão pessoal, né, Thiago? Eu concordo contigo. Depende de como eu me vejo no mundo, né? O Leonardo manda um petado aqui, diferença entre caro... diferença entre caro e muito dinheiro. Pois é, há uma diferença, a gente não está falando de dinheiro aqui, né? Em momento algum nós falamos de dinheiro aqui, porque dinheiro é apenas um meio de. Você pode obter coisas através de vários meios. Um meio é o dinheiro, outro meio é o teu tempo, outro meio é a tua vida. Quanto da tua vida você dá por algo que não está te trazendo retorno? O trabalho é uma questão. Muitas pessoas estão num trabalho hoje que ela não está feliz. E ela acha que tudo bem, ok, eu respeito. Só que ela está pagando isso com a própria vida. As 8 horas, 9 horas, 12 horas que ela fica no trabalho que não vale a pena, é um dinheiro, um recurso, perdão, que ela não vai ter mais de volta. Por isso que vale a pena sonhar. Por isso que vale a pena definir cenários futuros. Tá? Sonhar é uma linguagem que as pessoas acham muito pueril, muito infantil. Tá bom, então vamos trazer linguagem adulta e corporativa. Desenhe cenários futuros, se isso é que vai te fazer mais estímulo para fazer o sonho. O Kleber fala o seguinte, caro é o que não decido, que me prende. É uma boa visão, o Kleber. Caro é viver uma vida que te aprisiona. Eu concordo com isso. O que você fala faz sentido para mim. No meu modelo mental isso se encaixa muito bem, entende? Por isso que a pergunta que você pode fazer, que a Nanda pode fazer, que todos podemos fazer é como é que essas reflexões impactam o meu modelo mental? Porque eu posso criar perguntas para desfazer o teu raciocínio e com isso gerar conforto em mim. Mas esse conforto é sabotador. Esse conforto é aniquilador de sonhos. E sonhadores que realmente partem para realizar o sonho, a última coisa que esses caras querem é conforto. Eles querem o desafio de buscar realizar esse sonho. A Fernanda Lima também chegou, bem-vinda, Fernanda. A Patrícia fala, faz sentido sim, legal, Patrícia. A Gáucia manda aí 2 olhões com 2 corações assim, saltando aos olhos. Magda Faria chegou também, bem-vinda, Magda, direto de Orlando, legal, bem-vinda aí, mãe da minha sobrinha Thaís, né, minha eterna cunhada aí. O Wesley também chegou, bem-vindo Wesley. A Fernanda fala aqui, perfeito. A Fernanda Lima fala, perfeito. E a Fernanda Binato, minha sobrinha, fala, cool, legal. Bacana. A Gláucia, imagino que a Gláucia esteja falando dessa questão do relacionamento, que no primeiro momento é barato, mas no segundo momento, quando não dá muito certo, fica caro. Eu imagino que seja isso que você esteja falando de grande exemplo.
A Magda manda lá na lata assim, um perfeito também. O Gustavo Macedo manda um dedão. A Nanda diz faz sim, ou seja, eu imagino que faça sentido. A Ana Verpa fala perfeito também. O Leonardo fala no exemplo do conector que compraste, exatamente, né? Comprei um negócio de R$19 que não funcionou, e se eu tivesse comprado um de 50 que tivesse funcionado, a medida de valor está nisso, está no retorno, não no que eu pago, mas no que eu recebo de volta, né? A Magda fala aqui, principalmente a vida, é verdade, né? Você entrega a tua vida em troca de algo. Se esse algo não valer a pena, você pagou caríssimo por isso, né? E quantas pessoas anulam suas vidas por uma convenção, por uma doutrina, por um paradigma, e depois vão cobrar essa fatura lá na frente, sendo que ela própria é a pessoa que foi responsável por isso. O Chico fala aqui, ó, estou direto de Manaus também, se falta de todos aqui. Legal, Chicão, bem-vindo aí então, e direto de Manaus. Aí o Ednei fala o seguinte, Binato, sonhos estão diretamente linkados com nossas crenças. Partindo dessa premissa, fazer a atualização desses sonhos de tempos em tempos seria um indicador de êxito no alcance desses sonhos. Ednei, você falou um negócio de extrema importância aqui agora. Na medida, olha isso, ó, na medida que os meus sonhos estão conectados com as minhas crenças são programações que eu vou colecionando ao longo do tempo. Eu tenho que atualizar essa programação. Porque crenças podem me favorecer, me fortalecer para atingir sonhos, mas crenças podem me impedir de atingir sonhos. Então, da mesma forma que eu fiz aquela provocação, o que impede as pessoas de realizar seus sonhos? São as histórias que elas contam para elas mesmas. Mas o que faz pessoas atingir seus sonhos? São as histórias que elas contam para elas mesmas. Percebe isso? Então, as histórias que você conta para você mesmo têm um conteúdo de passado, de conhecimento, portanto, de crença, mas pode também ter um conteúdo de imaginação, que possibilita desafiar o presente e desafiar o passado. Então, eu diria que, de tempos em tempos, é muito importante revisar as nossas crenças. Aí, se alguém perguntar, Luiz, qual que é o tempo ideal para eu revisar minhas crenças? O tempo é de 1 nanosegundo. Ou seja, agora, nesse exato momento, você revisar suas crenças e fazê-lo na mesma medida que você respira. Ou seja, você respira de quanto em quanto tempo? Talvez eu inspire uns 2 segundos e expire uns 2 segundos. Então, a cada 4 segundos eu inspiro e expiro. Então, faça isso com as suas crenças. Valide e revalide suas crenças a cada 4 segundos, na mesma medida em que você respira. Aí você vai ver como é que as coisas vão se ampliar a partir daí. O Edivaldo Favero também manda um dedão assim, a Gláucia fala um esperto aqui, né? Depois você explica por quê, Gláucia. A Valquíria Beck entrou, bem-vinda, Valquíria. O Genivaldo manda 2 dedões assim. A Patrícia Debush também chegou, bem-vinda, Pati. Quanto tempo, né? Também manda um dedão aí concordando. E a Claudinha, minha colega de faculdade, fala o seguinte, só consigo ter a exata dimensão do que é caro ou barato para mim quando me conheço o suficiente para saber o quanto minhas escolhas me afetam. Olha que tem coisa para falar dessa tua frase aqui, Claudinha. Só consigo ter a exata dimensão do que é caro ou barato para mim quando me conheço o suficiente para saber o quanto minhas escolhas me afetam. É forte isso aí, viu? E aqui eu vou te lançar, Claudinha, um desafio, assim, uma provocação, né? E vou falar do meu ponto de vista aqui, de mim, não de você, mas de mim. Eu só me conheço até esse exato momento. E eu não pretendo morrer agora, no meio da live. Eu ainda pretendo fazer muitas coisas da minha vida que vão demandar de mim recursos, vão demandar de mim uma série de coisas que eu sei que eu tenho até esse momento, mas eu não sei coisas que eu tenho de virtudes ou de vícios em situações que eu ainda não vivi. O autoconhecimento é uma matéria de extrema importância, mas esse autoconhecimento ele avança, ele amplia na medida em que você se coloca diante de sonhos ambiciosos, de sonhos desafiadores. Porque se o sonho for muito confortável, o limite do que eu me conheço, do que eu quero me conhecer, não vai expandir. Porque eu paro no meu limite e fico na zona de conforto. A beleza está exatamente em bater nesse limite e descobrir quem eu quero me tornar a partir daqui. Não sei se ficou confuso ou se ficou claro.
Se ficou claro, me manda um sinal. Se ficou confuso, fala, Luiz, está meio confuso, explica de novo. Porque a Silvia fala o seguinte, o propósito é o valor que falta para tirar o indivíduo eu para sair do lugar. Espera aí, deve ter algum corretor aqui atrapalhando essa frase. O propósito é o valor que falta para atirar o indivíduo para sair do lugar. Eu estou entendendo que o propósito é o valor que falta para tirar o indivíduo e fazê-lo sair do lugar. É um ponto relevante, interessante, porque no meu modelo mental, e eu quero trazer isso para que fique claro para todo mundo, o propósito é um grande sentido de viver, né? Qual que é a razão da minha existência no longo prazo? Isso me dá a dimensão do meu propósito. Está numa dinâmica, numa frequência mais espiritual. Nada religiosa, mas espiritual. E se eu tiver um propósito muito bem conhecido, eu acredito que propósito se revela, eu descubro o meu propósito, não crio um para mim, mas ele se revela, isso pode gerar uma força descomunal, a ponto de fazer pessoas, de fato, a realizar sonhos. Talvez essa seja, se a gente entender que o sonho é a copa de uma árvore, lá em cima até da copa da árvore, o resultado vai ser o fruto dessa árvore, o propósito é a raiz que faz esse negócio acontecer. Eu acho que isso faz sentido, Silvia. Se eu entendi bem, faz todo o sentido para mim. A Dayana também chegou agora, bem-vinda, Dayana, e a Fran fala o seguinte, eu sempre tive uma intenção que achava ser um sonho. Idealizei e nunca realizei, pois não movia um passo para construir. Hoje, com tudo que venho aprendendo sobre minhas crenças, sobre meus comportamentos, consigo olhar para isso como um sonho. E um sonho cheio de desafios, mas que vale a pena pagar o preço, tanto financeiro quanto emocional e intelectual. Passei a planejar e os cenários expandiram. Estou feliz com isso. E principalmente, hoje que quero realizar esse sonho. E outros sonhos estão sendo construídos, mas com ordem de prioridade, foco e momento de vida. É disso que a gente está falando, turma. Vale a pena, se você entender que faz sentido, copia esse trecho do que a Fran escreveu aqui e lê isso diversas vezes. Porque essa é a jornada. Essa é a jornada. Um sonho que eu tive no passado, que eu nunca idealizei, que eu idealizei, mas nunca realizei. Por quê? Porque dentro de mim eu não estava construindo histórias que possibilitassem esse sonho. Dentro de mim eu construí histórias que impossibilitavam isso. Depois que venho aprendendo sobre minhas crenças, depois que venho aprendendo sobre minhas emoções, depois que venho aprendendo sobre meus valores, e principalmente sobre meus comportamentos, eu começo a ver que é possível sim. E o que estava me impedindo de enxergar isso era a lente que estava na minha frente. E aí você começa a pagar um preço físico, intelectual, emocional e espiritual, nas dimensões humanas. E aí você começa a desenhar seus cenários. E essa é a beleza do sonho, essa é a beleza de você imaginar uma vida futura. Criar cenários. O sonho vira objetivo, que vira meta, que vira plano, que vira ação, que vira realidade. Isso é que está dentro do que a gente chama aqui de grandeza e realização. Sabe, a grandeza de imaginar algo grandioso mesmo, que pensar grande ou pequeno dá o mesmo trabalho, e grande e pequeno é a tua medida, não é a minha, não é da sociedade, é a tua medida. Às vezes, para uma pessoa, escrever um livro é um ato de extrema grandeza. Às vezes, construir uma editora é um ato de extrema grandeza. Mas a força e a energia que um gastou para pensar numa coisa e o outro gastou para pensar na outra, a energia é a mesma. Mas isso tem a ver com o teu propósito e teu conjunto de valores e princípios. Por isso que é importante avançar nessa raiz que eu chamo de princípios e propósito, que é algo delicado, né? Até certo ponto um pouco complexo, porque é intangível e está fora dessa dinâmica de mundo voltada para riqueza e sucesso, né? Bom, a Roberta Monteiro também chegou, bem-vinda, Roberta. Aí a Silvia vai e corrige, né? Para tirar a pessoa, né? Em vez de atirar o indivíduo, é para tirar o indivíduo a sair do lugar, eu entendi, legal. Aí a Magda faz o comentário, ou se coloca frente a frente com uma realidade brutal, aí você tem que buscar dentro de si forças que não imaginava ter. Eu sei exatamente o que a Magda está falando. E ela está falando de um cenário que ninguém... o que ela está falando é o seguinte, se eu estiver enganado, Magda, você me corrija. Mas o que ela está falando é o seguinte, na hora que eu abdico do meu sonho, por conta de uma vida
satisfatório, confortável no momento presente, eu vivo num certo comodismo. Até que aparece algo que você não queria ter, mas que aparece na sua vida, aí você descobre forças que você não imaginava ter. E aí você pode entrar numa assim, puxa, se eu tiro essa força para vencer esse revés da minha vida, como teria sido se eu usasse essa força para realizar um sonho? E aí, turma, reside a beleza do humano. A gente não tem ideia, eu não tenho ideia do quanto eu sou capaz de realizar sonhos. Mas eu não quero descobrir a ideia que eu tenho, o poder que eu tenho, nesse exemplo que a Magda deu. Eu não quero descobrir a força que eu tenho diante de uma realidade brutal que vai fazer com que eu busque dentro de mim forças que eu não imaginava ter. Eu quero criar a condição para buscar essa força que eu não imagino ter dentro de mim, e a melhor maneira de fazer isso é construir um sonho. Um sonho grande, que seja grande para a sua medida, que seja grande para a minha medida. Qual é a grandeza da minha medida? Vou revelar para vocês. Qual é o meu maior sonho hoje? O meu maior sonho é propagar as coisas que eu acredito, que eu estudo, que eu pratico, e, portanto, fé, prática e estudo, né? Fé, estudo e prática, ou fé, estudo, ou fé, prática, estudo, enfim, não importa. Fé, estudo e prática, propagar isso para o maior número de pessoas de uma maneira que eu não precise estar presente. Nesse momento eu estou presente, mas na hora que o vídeo se faz e vai para o YouTube, eu já não estou mais presente. Eu não preciso estar mais lá para chegar para as pessoas. Isso chega através dos vídeos que estão gravados lá. Então, o meu maior sonho está ligado a um grande valor e a um grande propósito. O meu grande propósito que eu aprendi ou que eu descobri, é ajudar pessoas a se transformar. E eu faço isso dentro da minha limitação. E o meu maior valor é a liberdade. Quanto mais livre eu me sentir, ou seja, quanto menos eu precisar estar em algum lugar para fazer um evento, porque eu preciso do dinheiro para viver minha vida, e hoje essa dinâmica é muito mais leve do que nunca foi no passado, quanto menos eu precisar disso, quanto mais eu estiver lá porque eu quero e menos porque eu preciso, mais livre eu vou ser. E hoje eu posso confessar a você que eu faço, o meu trabalho é algo que me enche de prazer e que me faz querer viver cada momento da minha vida. Então, se as coisas parassem como estão, se eu morresse agora, eu morreria muito mais feliz do que se eu tivesse morrido com 35 anos de idade. Mas ainda está cedo, tem muita coisa para fazer. Então, essa reflexão que a Magda coloca aqui, né? Ou você enfrenta a vida a partir dos teus sonhos, ou se coloca frente a algo, a uma realidade brutal, que vai fazer você buscar dentro de você forças que você não imaginava ter. Pensa nisso, galera. Aí a Silvia fala isso, é isso aí, aquela correção do tiro. A Mônica fala o seguinte, pois é, não sei qual é o meu propósito. Legal, Mônica. Beleza, né? E você pode buscar. Nós temos uma vida inteira para descobrir esse negócio, né? E uma dica boa é o seguinte, né? Os frutos de uma árvore aparecem num dado momento. Mas para aqueles frutos aparecerem num dado momento, a raiz já está lá há muito tempo. Então procura perceber que frutos a sua vida tem gerado, você tem feito gerar, para você saber que raiz você é feita. E depois, se você quiser trocar uma ideia, me manda alguma coisa lá no inbox. Aí a Glaucia fala aqui o seguinte, estou gostando de ver, galera. A percepção não percebe, segundo Jean Piaget. Daí eu preciso vivenciar, experienciar para sentir a dimensão do preço. Ok. A percepção não percebe, mas humanos percebem. Glaucia, me diz aí se eu estou falando alguma heresia do ponto de vista da psicologia, principalmente do ponto de vista do Jean Piaget. A percepção não é um sujeito. A percepção não é um observador. A percepção é algo que nasce de um sujeito, né? A percepção não existe por si. Se não houver sujeitos, não existe percepção. A percepção só existe porque há sujeitos. E sujeitos percebem. E a questão é, qual é a sua percepção? E aí sim, aí eu convido, a partir dessa percepção, pessoas viverem a experiência. Ter a vivência, experienciar, para então sentir na plenitude, na visão, na audição, na sinestesia do olfato, do paladar e do tato, aquela vivência. Aí já não é mais uma percepção, aí é uma experiência. E a experiência também não experiencia. Quem experiencia é o sujeito.
Glaucia, depois me fala se eu falei alguma besteira muito grande aqui. Aí a Claudinha falou o seguinte: eu entendi o que você disse. E, na verdade, a gente realmente, quando não nos permitimos ficar estacionados, nós vamos evoluindo em todas as questões de nossa vida. E acho que nossos desafios realmente trazem novas emoções, novas reações. Legal, Claudinha, show de bola. Só vou pedir para você, como eu faço com alguma frequência, você nem sempre está aqui com a gente, portanto, vou te dar o desconto, de escrever essa frase na primeira pessoa. Por exemplo, eu entendi, Luiz, o que você disse. Na verdade, eu realmente, quando não me permito ficar estacionada, vou evoluindo em todas as questões da minha vida. E acho que novos desafios realmente trazem novas emoções, novas reações. Esse discurso no coletivo, na terceira pessoa, do plural, nós, a gente, tira um pouco da pressão interna que você pode ter para você se colocar no teu ponto de vista, né? Eu entendo o que você diz e respeito o teu ponto de vista, mas eu não sei se necessariamente é isso que todo mundo pensa. Que, na verdade, todo mundo, quando não se permite ficar estacionado, evolui em questões da própria vida. Coloca isso na primeira pessoa e você vai ver como o efeito disso é muito forte. Pô, deixa eu dar uma boa noite especialista para o Gugu, Gustavo Pontes aqui, sobrinho querido, que está presente. Que legal, Gugu, bem-vindo. O Eli Florencio também chegou, ciclista de primeira linha também, já fizemos algumas provas juntos aí, juntos assim, né? Largamos juntos, mas ele chegou muito antes da minha frente. E aí a Glaucia fala assim: destes sonhos preciso vivenciar, atuar para validar. Ok. E depois ela fala em redimensionar. E a Magda fala aqui, perfeito, ou seja, ela está fazendo uma referência àquela história que ela mandou um petardo muito legal para as nossas reflexões. O Eli fala aqui, muito bom, Luiz, legal, Eli. A Glaucia fala assim, então, perceber é ato do sujeito. Legal, então não falei besteira, Glaucia. Show de bola. A Magda arremata aqui, eu como sujeito, exatamente, né? Eu sou o sujeito da minha vida. E o Helder Oliveira também entrou, bem-vindo, Helder. Legal, turma, olha que debate intenso, quantas contribuições, acho que a turma estava sedenta pelo tema. E, Silvia, você que deu esse tema como sugestão, a galera deve muito aí te agradecer por essa oportunidade. Eu aproveito a oportunidade também para convidar você a mandar um tema que você acha que seja relevante a gente discutir na nossa live de número 47, que acontece aí sim, na semana que vem, no dia 7, né, deixa eu confirmar, no dia 7 de agosto, tá? Então, se tiver algum tema legal, algum tema instigante, ou mesmo algum tema derivado desse que a gente conversou, a gente falou de várias coisas aqui agora, que podem trazer para a gente várias reflexões sobre isso, né? Então, para a gente aí arrematando esse tema, começar a colocar esse conjunto de coisas que a gente foi conversando numa medida mais tangível, né? Nós conversamos sobre nossa habilidade, pessoal, de imaginar sonhos, desenhar sonhos, para depois, então, realizar sonhos. Nós temos forças internas absurdas que podem ser despertadas por um sonho. Podem ser despertadas por um sonho. Por que podem? Porque depende da sua decisão. E quero muito aproveitar o que a Magda falou. Você também pode descobrir virtudes, forças internas, a partir de um revés. Aí você não tem opção de escolha. Você tem que fazer o enfrentamento. A não ser que escolha desistir. Que né, na nossa dinâmica aqui de grandeza e realização, não cabe, não tem esse espaço. Essa palavra não cabe muito nesse dialeto nosso aqui, vai. Eu posso até momentaneamente me retirar, eu posso momentaneamente me recolher, porque fracasso, um equívoco, ele é momentâneo, mas desistir não é para sempre. E se eu desisto de um sonho, eu mato o meu futuro, definitivamente. Era essa a reflexão que eu queria deixar como reflexão final, antes de entrar para os agradecimentos, para estimular ainda vocês a trazer novos temas e tal. Mas fica essa última reflexão, né? Na verdade, duas reflexões que me provocam uma força interior muito grande. A primeira é: todo sonho que eu matar, eu estou matando. Todo sonho que eu não realizar, ou que eu não trabalhar para realizar, seja meu ou de pessoas que eu ame muito, é uma parte do meu futuro que eu estou matando. E essa é a primeira reflexão. A segunda reflexão: se eu não definir um sonho,
se eu não definir uma meta para a minha vida, pode acreditar, eu vou ser usado para atingir a meta de alguém, eu vou ser usado para realizar o sonho de alguém. E isso e escravidão, para mim, não tem muita diferença. Tudo bem, turma? Então, ó, vamos lá, vamos começar aí aos agradecimentos aí. Obrigado a todo mundo que apareceu nessa live de hoje. Estimulo você muito a mandar temas que você queira discutir. Estou trabalhando para a gente criar uma dinâmica mais interativa, onde você possa ser visto e ver, onde possamos ver nossas caras todas aí. Se alguém tiver alguma dica e quiser compartilhar comigo, faça isso. Né? Seria um belíssimo presente para final de ano, a gente fazer uma última live do ano, todo mundo se vendo, assim, as telinhas aparecendo na tela de um computador e todo mundo podendo se ver e podendo interagir, tá bom? Então, esse é um desafio que eu estou me propondo a enfrentar aí para realizar um sonho de ter uma live com todo mundo presente aqui. Isso vai gerar um trabalho, vai gerar um esforço, mas a gente tem força, eu e vocês temos forças para fazer isso aí. Se tiver um tema bacana, manda para mim, né? Ou manda aqui no feed aqui do Facebook, ou manda no inbox para mim, a gente vai considerar. E com isso, então, eu começo a agradecer para a Silvia aí pelo tema. Obrigado, Silvia, foi muito bom mesmo, também gostei, eu também agradeço muito. A Fernanda Lima, muito bom também. A Magda, né, contribuindo, desistir jamais. Quer dizer, vou convidar você a eliminar esse verbete do seu dicionário. Tá? Elimina. Pega o teu dicionário, entra lá no verbo desistir, desistência, e corta e deixa aquele troço em branco. Elimina isso. Ana Verpa, uau, hoje fui despertada para a importância de reencontrar meus sonhos, entrei no automático, obrigada. Legal, Ana. Desliga os aparelhos e respira por conta própria. Respirar por aparelhos é muito ruim, não faz o menor sentido. A Glaucia fala, maravilha, bem-vindo. A Silvia manda um perfeito aqui, legal, Silvinha. O Edivaldo Faveiro, muito bom. Eli Florencio também bate palmas aqui, legal, Eli. Tiago fala aqui, voltei de vez, top sua aula sempre. Obrigado, mestre. Legal, Tiago. Somos todos mestres e somos todos discípulos. Aqui estamos sempre aprendendo e ensinando uns com os outros. Fernanda Lima falando que vai ser linda essa live com imagens. Puxa, já estou vendo ela na minha frente. Agora precisamos operacionalizar. O Eduardo manda aqui um bom hoje, obrigado. Não, uma boa noite, obrigado, valeu. Foi bom hoje, né? Obrigado, abraço, legal, Eduardo. Então, turma, é isso aí, né? Mais uma vez, então, obrigado aí pela presença. Tenham todos uma excelente semana. Se você tiver algum tema, se não der tempo de colocar aqui agora, manda depois lá no inbox. Guarda essas duas reflexões que a gente construiu juntos aqui. A primeira é, toda vez que você não realiza um sonho, você mata uma parte do teu futuro. E se você não tiver um sonho, você será usado para realizar o sonho de alguém. E eu também quero fortalecer muito o que a Magda colocou. Use tuas virtudes e teus talentos para construir algo e não para combater algo que pode aparecer na sua vida de maneira brutal. E mesmo que você que apareça e você vença, comece a usar isso para realizar sonhos. E aí sim a vida vai ser muito mais interessante. Dizem que quando a gente está no momento da passagem, a nossa vida passa toda ela de novo na nossa mente, na nossa tela mental. Então, pô, vamos construir um filme que vale a pena ver de novo. Porque tem filme muito chato de ver 2 vezes. Mas tem filme que vale a pena ver 30 vezes. Se o filme da minha vida for um filme legal de se ver, eu vou querer ver ele várias vezes. Então, bora construir esse roteiro, porque eu vou ser o diretor desse negócio. A Mônica Medeiros fala obrigado também. O Gustavo Macedo, esperança sempre, sempre. Esperança com ação, hein, Gustavo? Nada de esperar sentado. Esperança de esperançar. Esperança movida de ação. Valquíria Beck manda um dedão. Claudinha, obrigado também. Genivaldo Primo bate palmas aqui também e manda um dedão. Fran, beijão para você, obrigado. Foi muito produtivo, também achei. Claudinha, adorei. Leonardo Floriano de Goiânia manda um dedão também, dizendo que foi legal. Legal, pessoal. Também gostei muito feliz com essa live de hoje. Foi muito bacana, muito participativo. O tema foi realmente muito trepidante. E vamos, então, usar essa semana para pensar num tema bacana para o futuro. E o Kleber manda um tema aqui, ótimo, o tema que sugiro. O quanto e por que deixo os outros matarem meus sonhos. Olha, Kleber, é um tema, viu? Eu não sei se todo mundo permite isso. Mas vamos pensar, vamos guardar esse tema aqui no nosso mural, no nosso estacionamento. Tá legal?
Bom, turma, 59 minutos, 59 segundos, agora 60 minutos, 1 hora cravado. Obrigado mais uma vez pela presença, uma boa noite para todos, boa jornada, força sempre, vamos com tudo, ótima semana. E dia 7, de 8 às 9 da noite, estaremos juntos com a live número 47, ok? Valeu, pessoal, obrigado aí e vamos em frente. Até mais, tchau.